1h25. 1h25, Itaquaritinga do Norte. Uma ótima tarde para você, aonde você estiver, né? Então hoje a gente vai bater um papo com a enfermeira Maíra Silva, ela que veio aqui para que a gente possa falar sobre saúde, né? Vamos falar sobre Novembro Azul. Eu quero saber, vou perguntar a Maíra, se o Novembro Azul tem mais futuro do que o Outubro Rosa, né? Porque o Outubro Rosa, o governo quer tapear as mulheres com um lacinho, daquele lacinho rosa, e todo mundo bota lá, lindo. Eu estava acompanhando um tempo aquilo também, botando o lacinho rosa, botava a camisa rosa, saía fazendo campanha. Quando eu encontrava com o pessoal desesperado, gente, não tem um mamógrafo para fazer o exame da mamografia. Então é o Outubro Rosa mais besta do mundo, né? Eu acho que ele foi feito unicamente para deixar nós, mulheres, preocupadas. Eu não sei, eu tenho a impressão que é isso, mas eu vou perguntar a Maíra, né? Eu vou perguntar se o lacinho rosa ou o nosso Facebook lá, com aqueles efeitos todinho do Outubro Rosa, se cura câncer. Se curar, a gente vai detonar não só o Outubro Rosa, a gente vai fazer de janeiro a dezembro de rosa. Se servir para curar algum tipo de câncer, a gente faz a campanha. Maíra, enfermeira Maíra, vamos conversar com ela agora, vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre vacina, vamos falar sobre Novembro Azul. Maíra, muito boa tarde, muito obrigada pela sua participação, né, por ter aceito o nosso convite. A gente sabe que a sua vida é corrida, até festa a mulher perde por causa do trabalho, que é muito, mas atendeu, né, muito gentilmente para que a gente pudesse passar essas informações tão importantes que salvam até vidas, que é a questão do câncer, né, de próstata, e a questão da vacinação também, que são dois assuntos que podem salvar vidas. Mas ao abrir essa programação, Maíra, eu dizia que muita gente, por preconceito, por ignorância, por falta de conhecimento e às vezes por brincadeiras, né? Tem gente que brinca com a morte, tem gente que junta num grupinho assim para brincar, tirar onda. Eu abri a programação falando sobre isso. Gente, câncer é coisa séria, câncer mata. Exame de próstata, não tem nada, né, não estou dizendo mais nem fake news, agora estou botando lenda urbana, lendas urbanas que o povo anda dizendo por aí, para prejudicar muitas vezes as pessoas mais carentes, que é quem acredita em umas besteiras dessa. Então, muito boa tarde, é uma alegria ter você com a gente. Boa tarde a todos de Itaquaritinga do Norte, eu que agradeço o convite, é um prazer levar informações para todo mundo. Tem alguma coisa errada aqui, vamos nessa. Fala aí para ver. Agora. Fale aí no microfone. Fale mais perto para eu ver o que está acontecendo aqui. Vá. Pronto. Pode. Boa tarde a todos de Itaquaritinga do Norte. Foi um prazer imenso ter recebido esse convite para levar toda a informação ao público em geral, inclusive os homens, né? Que agora é o mês deles. Não só o Outubro Rosa também é importante, mas o Novembro também. A gente também não esqueceu dos homens. É um mês de conscientização para os homens aprenderem a se cuidar mais. As mulheres se cuidam sim, mas os homens estão um pouquinho esquecidos nessa área. Então a gente começou a lembrar mais desse público também. Por quê? Além da ausência de informações, os homens também são um pouco desleixados na sua saúde. Então foi colocado esse mês para lembrar a população masculina também de se cuidar. Não é só um mês, mas durante o ano todo. Não é só porque chegou o mês de novembro que eu só vou me cuidar nesse mês, não. É um mês de conscientização, mas para que a gente cuide durante o ano todinho. Então, bora lá. O que seria o câncer de próstata em si? Vamos primeiro começar explicando para que serve a próstata, né? No homem, é um órgão um órgão masculino que fica próximo à região genital interna, que serve para a lubrificação e a nutrição dos espermatozoides. Só que com algumas alterações, ela aumenta o seu tamanho e as suas células elas se modificam, por isso que pode desenvolver um câncer. E segundo alguns dados recentes, em 2018, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, mais de 68 mil casos foram notificados de câncer de próstata. Então é um dado muito alarmante. E mais de 14 mil homens foram a óbito por conta do câncer de próstata.
E como é que a gente pode se prevenir? Os homens podem se prevenir. Começando inclusive pela alimentação. A alimentação da gente ela é primordial, ela tanto cura tanto quanto mata. Como assim? Se você se alimentar à base de alimentos saudáveis, obviamente você vai ter uma vida saudável. Se você se alimenta com alimentos que não são saudáveis, obviamente você vai desenvolver bastante risco de inúmeras doenças, certo? A atividade física é importante na prevenção, na prevenção das doenças. A questão da obesidade é um dos fatores também que influenciam no desenvolvimento do câncer. Por quê? Acaba desenvolvendo inúmeras células cancerígenas. Em si, a gente já tem predisposição para ter câncer. Só que a gente pode prevenir. Existe o fator genético? Existe. Mas se você tem ainda as células que são predispostas a desenvolver o câncer, então se torna um fator muito mais relevante para o desenvolvimento, o surgimento do câncer. Então a obesidade está ligada à má alimentação, que isso influencia no desenvolvimento de novas células cancerígenas, e o sedentarismo, que é a ausência de atividade física. Mas tem um fator genético, tem também. Pessoas da família de primeiro grau, inclusive os pais que já tiveram, algum irmão, tio, parentes mais próximos que seja nessa questão genética. Então o fator seja bem mais relevante quanto a isso. Então, o que é que a gente precisa para se prevenir atualmente? Não só atualmente, né, mas no decorrer da vida. A gente precisa realizar os exames de saúde. Como é que a gente vai realizar esses exames? Existe o exame de toque, certo? Mas também existem os exames de sangue e o de urina, que é o PSA total e o PSA livre, que vai mostrar no exame se há alguma coisa alterada, que é onde como se fosse um hormônio, que vai mostrar no exame se ele está alterado ou não. Se estiver alterado, obviamente, pode ser um fator de risco que você vai precisar procurar o serviço de saúde mais próximo. E existem também os exames de imagem, exemplo, a ultrassonografia. E quem pode solicitar esses exames? O médico, óbvio, os urologistas, que são especialistas nessas áreas. E o que é que a gente sempre aconselha? Que você procure sempre o postinho mais próximo da sua rua e o médico de sua confiança. O clínico geral também pode ser, porque ele vai solicitar os exames e pode encaminhar você para o especialista. Então, agora são 13 horas e 33 minutos, 1h33, em Itaquaritinga do Norte. Nós estamos conversando com a enfermeira Maíra Silva, né? Nós estamos falando sobre câncer de próstata, Novembro Azul. Estamos passando algumas informações que são necessárias, né? Qual é a grande dificuldade da enfermagem, a grande dificuldade de se contrastar? É a desinformação, é o preconceito, é o medo, é o quê? Que a gente sabe que existe, primeiro de cara, o preconceito, né? Pela desinformação. Ou é tudo junto isso, que muitas vezes o número de mortes causadas por esse tipo de câncer aumenta a cada dia, é tudo junto, tu acha? Assim, são inúmeros fatores também, né? A ausência de informação de alguns profissionais levar isso à população, às vezes também a falta de recursos para ser investido nessa área também, que é a questão cultural. Alguns homens ainda ficam com aquele receio, alguns têm aquela resistência, que só procura o serviço de saúde quando já está quase perto de morrer, como diz o ditado, né? E o público feminino, eles procuram mais porque elas, como tem a parte de se valorizar mais, de se cuidar mais, então o público feminino eles têm mais cuidado do que os homens. Os homens a gente acha um pouco mais desleixado, não são todos. Vamos enfatizar isso, mas existe um pouco de resistência, um pouquinho da ignorância também, vamos colocar um pouquinho nesse meio, e a questão cultural também. A gente fala tão bonito do SUS, não sei o que, isso é muito bonito, mas se os próprios gestores, desde do sistema estadual, federal, municipal, procurassem realmente investir na área da saúde, o SUS realmente valeria a pena. Vale, é um dos melhores, como eu posso dizer, planos de saúde que a gente tem, porque para tudo gratuitamente. Coisas que às vezes você vai no sistema... O problema é você conseguir, né? Esse é o problema.
O sistema particular você tem, mas tem que ter um poder aquisitivo maior, né? Você vai investir muito, é muito caro. E existem alguns que antigamente até prestavam. Hoje em dia é só um SUS um pouquinhozinho melhorado, quase nada. Exatamente, justamente por falta de da gestão em si poder investir na área da saúde. E recursos temos, mas o problema é a conscientização da gestão em si, né? Dos políticos, vamos dizer. A gente sabe que o Outubro Rosa, como eu estava falando, eu vou morrer dizendo, a questão da mamografia é fundamental. Sim, sim. Não é verdade? A gente sabe que a princípio existe uma equipe técnica de enfermeiros que faz alguns exames de toque, como você falou, existe alguns exames também na questão da próstata também, que são anteriores a esse. Mas a questão da mulher, como você disse, a mulher é mais preocupada com a saúde. E quando vem a questão da conscientização do Outubro Rosa, sem muitas vezes conseguir uma mamografia, a preocupação aumenta mais, que não é o caso do Novembro Azul, porque o homem não precisa de um exame, ou precisa, não sei, porque tem esses que você falou, que são os iniciais, que o médico pede para ver se existe alguma suspeita. Existe o exame do toque e existe alguma coisa mais aprofundada, como por exemplo, na mamografia para a mulher e para o homem é só até o toque, aí ele já consegue, ali, através dos exames normais de um laboratório, já ter uma ideia se precisa, se não precisa. Na questão, vamos dizer, da mamografia, seria para pacientes, mulheres já acima dos seus 40 anos, que tem mais predisposição pela questão do fator hormonal. Mas existem outros exames também, como a ultrassonografia mamária. O exame de toque é interessante, mas segundo o Ministério da Saúde recomenda-se agora o quê? Que se você realizar, vamos dizer, se tem fator de risco ou predisposição a desenvolver o câncer, o certo seria você já iniciar com o tratamento de exame de imagem, porque já descobre mais rápido e fica logo no início. Então tudo que é no início é mais fácil de se haver tratamento, se haver cura. Porque às vezes você vai realizar o toque, às vezes você não consegue sentir aquele nódulo, aquele cistozinho, como muitos conhecem, é como se fosse uma landra. Muitos dizem, estou sentindo uma landrazinha na região do meu seio. Mas às vezes pode estar avançado, então já dificulta um pouco o tratamento. Mas quando você já tem a predisposição, já tem gente casos na família, a questão do fator da idade, então a gente sempre recomenda procurar logo o exame de imagem. Isso também tem no SUS. A ultrassonografia mamária. Existe a mamografia? Existe. Às vezes a gente se preocupa tanto em realizar a mamografia, mas às vezes tu não tem aquele fator de risco. Mas só por uma prevenção, vamos dizer. Mas é mais específico para quem realmente tem um fator de risco para desenvolver o câncer de mama. Mas eu vou deixar de fazer? Óbvio que não. Mas a gente procura outros meios e formas na questão da prevenção do câncer de mama, do câncer de próstata, enfim. E inúmeras outras doenças também. Mas, como eu sempre digo, para a gente prevenir não é só na realização de exames, a gente também tem que mudar nossos hábitos, inclusive os alimentares, os físicos, tudo isso influencia, até o fator emocional influencia em tudo, né? Porque mente sã, o corpo também. Corpo sã, né? Exatamente. Beleza, 1h38. Nós estamos ainda conversando com a enfermeira Maíra Silva, né, falando sobre problemas sérios, problemas graves. E uma das coisas que é importante a pessoa saber é que se você procurar o médico quanto antes, mais chances você tem. Como a gente sabe que o brasileiro, não sei se nem por conta de tantas dificuldades de se conseguir alguns especialistas, às vezes se acomoda, né? Aí sente uma dorzinha na urina, né? uma dorzinha no canal, aí rapaz, faz um chazinho de quebra-pedra que resolve. Quebra-pedra é bom, que é danado para febre inflamatória. Pensa logo que é infecção urinária. Já começa a diagnosticar, porque eu acho que todos nós brasileiros temos um pouquinho de técnica de futebol e de medicina. Primeiro, sem conhecimento nenhum, não é? Exatamente. A gente quer montar a seleção brasileira, a gente quer dar o remédio da vizinha. Muitas vezes a gente tem até boa vontade, mas a gente não é especialista. Às vezes a gente pode até prejudicar um caso por conta de sei lá, tentar ajudar sem conhecimento de causa. Às vezes você pode prejudicar, né? Mas quando é detectado no início, antes mesmo de sentir alguma coisa, chegou naquela faixa etária, se existe até casos na família, é bom a gente já se adiantar os fatos, né, Maria? Com certeza, e procurar sempre um médico, foi até um fator importante que você... A partir de quantos anos, homem?
Recomenda-se a partir dos 40 anos. A partir dos 40, né? Isso. Mas se quiser ir antes também, não tem problema não, Não é tem só problema. SUS. Obviamente, é melhor prevenir do que remediar. Do que remediar, é verdade. Futuramente, já diz o ditado popular, né? Mas como eu sempre digo, o certo é sempre começar pela prevenção, independente se é na consulta médica, em casa também, que eu sempre vou ficar batendo na tecla, a alimentação é importantíssima. Ela tanto cura, tanto quanto mata. Então a gente sempre tem que procurar o que é benéfico pra gente, óbvio. E lembrando sempre assim, não é só porque um remédio deu certo para mim que vai dar certo para fulano. Cada um tem suas particularidades, cada um vai reagir diferente. Aí imagina se aquela pessoa tem alergia àquele remédio que você tomou. Então eu sei que você tem boa vontade, mas o certo é o quê? Para um médico poder prescrever aquele tipo de medicamento, aquele tipo de exame, primeiro ele tem que avaliar você como um todo. Então ele vai solicitar exames para saber o que realmente você tem, para a gente poder começar o tratamento logo no início. E quanto mais logo no início for detectado, melhor para você e os resultados vão ser bem mais positivos. Tem gente que quando vai no médico, que o médico diz, olha, vamos precisar aprofundar nos exames, já sai pensando, eita, estou com câncer, já espalha por todo canto, já pensa que vai morrer. Você falou do quesito alimentação e do quesito psicológico também. Gente, isso é fundamental, sabia? Sabia que eu conheço casos, lógico que pessoalmente, de pertinho não, mas eu conheço casos, que eu já pesquisei, de pessoas que conseguiram controlar o câncer, ou se livrar do câncer, através de uma mudança radical da alimentação. Se você pesquisar na internet, você vai achar. Não é só colocar aquilo na cabeça, vou morrer. Porque assim, você descobriu que tem um problema de saúde, você tem que pensar em se tratar e ficar boa. Mas a gente sabe que o câncer, já pelo nome, né, tem gente que não gosta nem de falar aquela doença, como se você pronunciasse o nome, pronto, já estava condenado à morte. Não é não, gente. Não é não. Entendeu? Tem que ser falado, tem que ser questionado, tem que ser divulgado, quanto mais conhecimento, melhor. Com certeza, não exatamente. É verdade? Então a gente tem que começar a quebrar esses tabus para a gente começar a cuidar melhor e com mais eficiência e eficácia para a nossa saúde, né? Então a gente não quer morrer logo e a gente tem, como diz o outro, temos familiares, temos uma vida longa pela frente, né? Temos histórias a realizar. Então, para a gente poder viver bem, a gente precisa ter uma saúde em dias e legalzinho. Esse negócio também são lendas urbanas, viu, gente? Tem que ter cuidado, porque existe tratamento e quanto antes a pessoa procurar o médico, quanto antes a pessoa se cura. E aquela coisa do seu cérebro começar a trabalhar contra você, tem que tirar isso da cabeça. Vou morrer, meu Deus, estou com câncer, vou morrer, meu Deus, estou com câncer. Conversa, a gente só morre quando a gente desiste. Quando a gente entrega os pontos. Tem gente que entrega os pontos, você nem está doente. Não é? Ele nem está doente, procura emprego 2, 3 vezes, não vai, né? Desiste de estudar, fez uma prova, não passou, desiste, gente. Aí já é morrer em vida, desistir de lutar, desistir de continuar lutando. Então, eu acho que não existe doença que se for detectada a tempo, se você tiver um pensamento positivo, mudança alimentar. Tem gente, agora você falou tanto dessa questão alimentar, que eu vou mais ou menos citar casos que eu vejo. Eu conheço aqui, bem pertinho de mim. Você vai para a feira de manhã, aí a pessoa já grita lá de dentro, traga 5 pastel para mim e uma Coca-Cola, de manhã. Você imagina a bomba que você está botando dentro do seu estômago, Coca-Cola e fritura. Fala, pô, você já comeu isso de manhãzinha assim, 5 coxinhas de Coca-Cola? Isso para o estômago é uma destruição, né? Com certeza, é o primeiro veneno do dia que você já está tomando, né? E está se matando aos poucos, infelizmente, né? Porque a principal alimentação da gente é o café da manhã. Por quê? Porque a gente passa, quando a gente come, a partir do momento que a gente vai dormir, então a gente fica aquele tempo todinho em jejum. Então imagina você aquele tempo todinho à noite, à madrugada em jejum, não tem nada no teu estômago, então a primeira coisa que tu coloca é uma Coca-Cola, no mínimo, e fritura, gordura. É aqueles pajés, se você espremer assim, dá para fritar outra, de tanto óleo. Então, no mínimo, a nossa principal alimentação que a gente deve ter é o café da manhã. As outras são importantes, são complementos do nosso dia a dia, porque a gente precisa de nutrientes, vitaminas, porque a gente precisa manter nosso corpo saudável e ter energia para a gente poder trabalhar, fazer nossa atividade diária.
Então, nosso principal combustível para a gente ter energia é a nossa alimentação. E a principal que a gente tem é o café da manhã. Aqui no Brasil a gente tem o costume de colocar esse negócio no almoço, né? Mas eu acho que alguns países, os Estados Unidos, por exemplo, eles falam muito dessa questão da primeira alimentação ser a mais reforçada. Porque às vezes você sai de casa e às vezes você na hora do almoço, aí você de manhã come 5 pastéis e uma Coca-Cola e na hora do almoço de novo. Né? Então isso para o organismo não. Quer dizer, a partir dali você já pode começar com uma bela gastrite, né? E depois desenvolver para uma úlcera e por aí se dana, né? Então a questão da alimentação da nossa. Eu acho que é por isso que hoje existe tanta gente tomando omeprazol, né? Porque o omeprazol ele mascara até o câncer, né? E o omeprazol em um longo período assim, de sua utilização ela pode desenvolver até demência. Demência também, é verdade. Porque o remédio é assim, ele tem o seu tratamento no seu período. Mas é aquela história, o remédio ele cura, como ele também pode desenvolver outras doenças também, né? E vamos mudar de pau para cacete bem rapidinho, antes que a gente esqueça. Sim, pode ficar à vontade. Na questão da vacinação do sarampo, vamos enfatizar um pouco, porque agora a gente está num surto. Era isso que eu ia entrar também. Eu ia entrar na vacina de sarampo, que inclusive a gente conversou em off. E o sarampo, ele há um tempo atrás, parece que estava mais ou menos controlado. O que foi que aconteceu? Perdeu-se o controle? Porque toda vez que a gente abre os jornais, aumenta-se o número de sarampo no Brasil. E em Pernambuco parece que é pior coisa. Se alastrou muito. A questão da vacinação ela é muito importante. Desde quando a criança nasce, não é só porque existe a vacina, não é só para a criança não, gente. Existe a questão da vacinação para o adulto, para o idoso, para as gestantes também. Mas obviamente não são todas, porque já foram tomadas na infância. Mas a questão do sarampo hoje em dia, já fazia até algum tempo que já tinha erradicado essa doença no Brasil, mas ela voltou. Em questão de quê? Muitas pessoas deixam de vacinar seus filhos, ou porque não querem, sentem pena de dar aquela vacina na criança, mas é aquela história, é uma furadinha, dói, mas aquela furadinha vai salvar a vida do seu filho. E você também futuramente, né, na vida adulta, nas outras fases da vida. Mas alguns pais negligenciam isso na vida dos filhos. Desde da sua vacinação, quando criança. Os adultos também, depois que crescem, esquecem que também tem que tomar as outras vacinas, como exemplo a de hepatite, a de tétano, que é a ADT, a de DPA. E se alastrou muito por causa disso. Eu fiz, não vou dar vacina no meu filho porque isso não presta, porque isso vai matar ele, porque vai dar reação. Tem a reaçãozinha que é natural também, né? Que não é a vacina fazendo mal para a criança. É bom estar informado, né? Porque tem... Eita, que a vacina fez mal para o meu menino, já está com febre. É bom explicar que dá uma reaçãozinha, né? Vai dar uma reaçãozinha porque é o teu organismo começando a ter imunidade adquirida, que a gente chama, que a gente já tem a nossa imunidade. E nem é toda criança que tem reação, né, Maria? Exato. Isso vai depender muito do organismo da criança, como vai reagir àquela vacina. E, como eu estava mencionando, que tem muitos pais, algumas pessoas não vou dar vacina para o meu filho, porque vai dar reação, sou totalmente contra, mas em um futuro ele vai adoecer, porque ele não tem aquela imunidade de acordo com aquela doença. E se alastrou muito porque vieram imigrantes de outros países e estavam doentes quanto ao sarampo, entre outras doenças também por aí afora, e foi se disseminando a essas pessoas que não estavam vacinadas. Mas porque as outras não adoeceram? Porque antes não adoeceram? Porque as outras pessoas estavam vacinadas, não tem como disseminar a doença. Então, realmente, elas não iam adoecer. Mas, por conta dessa questão de imigrantes, por conta de alguns festivais internacionais que acontecem no país, isso vai também trazendo outras doenças de fora, e isso vai contaminando as pessoas. Então, por isso que a gente está realizando essa campanha de vacinação, justamente na questão dessa prevenção, porque o sarampo ele mata. Essa que está retomando agora, ela é até 29 anos, ela já vem com uma nova faixa etária, né? Isso, porque é o público que tem mais suscetibilidade de desenvolver, porque alguns viajam, trabalham fora e tem muito contato com esse pessoal. Assim, e vai começar mês de férias, o Brasil circula. E agora final de ano, com o início de ano, que é mês de férias, muita gente viaja, então é sempre importante manter o cartão de vacina em dias. E hoje até para você receber o benefício do Bolsa Família tem que estar com o cartão em dias. Você for viajar para algum país ou para algum estado fora,
alguma viagem internacional ao Mercosul, você tem que estar com seu cartão de vacina em dias. Então, vacinação é primordial na vida da gente. Então, que hora, agora são 13 horas e 50 minutos, 1h50 em Itaquaritinga do Norte, né? Você está ouvindo o comando de notícia com Edilza Leandro, e nós estamos conversando com a enfermeira Maíra Silva. Nós estamos falando sobre várias coisas importantes. E vou aproveitar, né? Vou abusar, vou pedir ela que de vez em quando venha aqui para a gente escolher um tema como diabetes, hipertensão, né? Tudo isso são coisas que está chegando aí o verão, são temas pertinentes. A gente, como eu falei, essa programação do Comando da Notícia é para notícia, informação, entrevista, e quanto mais melhor. Quando chegar a época da política, a gente marreta na política, mas por enquanto a gente vai fazendo essa prestação de serviço e não vamos parar não na política. A gente continua e aí a gente se junta com tudo. Mas Maíra, você falou em relação à antitetânica. Eu gosto muito de falar sobre essa vacina, né? Não porque eu esteja com a minha em dia, é porque eu tenho que passar no posto de saúde e botar a minha em dia mesmo. É que eu tive um caso na família, veja só, gente, que a gente só sabe fechar a porta depois que o ladrão entra e rouba e sai. Teve um caso na minha família aqui em Itaquaritinga do Norte, por falta de vacinação, ele teve o tétano e ele morreu. Quer dizer, não era para ninguém da família deixar essa vacina atrasar, né? É uma vacina que tem sempre no posto e de vez em quando tem que ser renovada. É de quanto em quanto tempo, Maíra, que a gente tem que renovar Na a fase tetânica? adulta é a cada de 10 em 10 anos, que tem que ser... Aí é só um registrada. reforço mesmo, né? Só. Se tiver tudo em dias direitinho, é uma vacina só a cada 10 anos. E vamos colocar a questão do tétano, não é só quando a gente vai e se corta em material enferrujado, não. Então, pode ser num vidro que esteja contaminado, num grampo, algo que seja pérfuro cortante que esteja contaminado. Até na manicure, se você não tiver Sim, cuidado, senhora. ainda naquele momento a bactéria. Exato. E o tétano, ele é uma doença um pouquinho agressiva, vamos dizer. Nossa. E como você já teve caso na família, já sabe bem como é que é, né? Ah, Que mas é bem... horrível, é horrível. É um sofrimento grande, muito grande. A morte é o mínimo perto do sofrimento. E aquela história, né? Não sofre só o paciente, a família Sofre tanto junto. quanto, né? Pode Porque não estar ninguém sentindo a dor física, mas está sentindo a dor espiritual, Exato. talvez com a mesma dimensão. Que a gente acaba se colocando no lugar do outro, né? A gente só valoriza quando a gente se coloca no lugar do outro. E uma simples forma da gente prevenir é a coisa mais, como diz, mais besta e ao mesmo tempo hiper mega importante, que é a vacinação, né? Tem nos postos de saúde, todos os postos de saúde tem. Se no teu postinho não tem, você pode ir em outro posto realizar a sua vacina. Não é só porque no meu posto não tem que eu não vou tomar. Não, você pode ir em outro qualquer posto. o seu cartão de vacina. Isso, leve o seu cartão de vacina, a identidade se for necessário e o cartãozinho do SUS para a questão da anotação lá no posto, que existe o controle, né, de quantas doses foram administradas, enfim. E leve o seu cartão de vacinação lá no posto, ele vai dar totalmente a assistência que você precisa. E uma outra coisa também que eu gostaria de perguntar, e tem gente que não sabe, realmente não sabe. Tem gente que pensa, pronto, vamos dizer que eu estou com a vacina atrasada como estou, né? E vamos dizer que eu saio por aqui e tomei um corte grande com alguma coisa muito enferrujada e que eu vou ter o tétano. Se eu tomar a vacina na hora que eu levar o corte, eu acho que a vacina tem um tempo para poder ser... Sim. Naquele momento ali eu tenho que tomar uma outra coisa. A vacina ali não vai fazer efeito nenhum para mim, né? A vacina é a questão da prevenção. Se você está com sua vacina atrasada, um exemplo, obviamente você vai ter que ir na unidade hospitalar para você realizar todos os exames possíveis. Obviamente o médico vai ver se há necessidade do soro antitetânico, que vai agir na hora, certo? E depois ele vai lhe orientar para realizar outros exames também, óbvio, com prevenção e promoção, e vai orientar você a procurar o posto de saúde mais próximo para atualizar sua caderneta, para que não haja outros acontecimentos futuros, né? Outros agravos. Beleza, 1h54, nós conversamos com a enfermeira Maíra, falamos sobre, a gente ia falar somente sobre o Novembro Azul, foi melhor ainda, que a gente falou sobre diversos assuntos importantes. Tenho certeza que isso é verdade, entendeu? Quem entende é a enfermeira, a vizinha não entende a sua... Ah, mas a vizinha me disse, a sua vizinha fez medicina onde? Onde foi que ela se formou? Qual foi o veterinário que ela frequentou? Então é importante que a gente ouça a voz da razão,
pegue seu cartãozinho de vacinação, vá ao posto de saúde, vê o que é que precisa botar em dia, porque a vacina leva um tempo para fazer efeito, não é na hora não, viu? Então é melhor prevenir do que remediar. Maíra, muito obrigada pela sua participação aqui, foi muito bom, volte outras vezes, vamos marcar outras vezes, Vamos, né, para que a gente possa ajudar, né? Eu não vou nem chamar de fake news, porque fake news é do século XXI, vamos botar em lendas urbanas, né? Existem lendas urbanas que as pessoas costumam espalhar por aí e muitas vezes prejudica a vida de pessoas. Fique à vontade para dizer alguma coisa mais que você achar importante que eu esqueci de perguntar, né? E aproveite também para mandar seus beijinhos. Eu que agradeço o convite, com certeza irei voltar várias vezes, é só chamar Maíra, bora realizar tal tema, Tá deixe vendo? comigo Que que informação é sempre bem-vindo, levar as pessoas, isso nem mata nem engorda. Para depois ele dizer, rapaz, não sei porque eu não sabia, aí não vai ter a desculpa, né? Exato, e informação, se for benéfica, toda e qualquer informação que leve para o bem, sempre vai ser uma das melhores formas da gente levar a saúde, né? Porque começa pela educação em saúde. E qualquer coisa, estarei sempre disponível a tirar dúvidas para o pessoal que quiserem ligar aqui para a rádio ou entrar nas redes sociais da gente também. E fico muito grata pelo convite, com certeza estarei aqui várias e várias vezes. E lembrando a população masculina também de realizar todos os exames, procure um postinho de saúde mais próximo. A unidade hospitalar, se você estiver sentindo outros sinais e sintomas, quanto ao câncer de próstata, que seria uma dor abdominal, região de baixo ventre, sangue na urina, enfim. Procure sempre realizar todos os seus exames. A questão da vacinação é importantíssimo, que estejam todo mundo com seu cartãozinho atualizado, porque saúde é primordial e vida é ouro. Beleza, então tá aí, informação é tudo isso e muito mais, né? É importante a pessoa saber que preconceito, sabe, ignorância e falta de conhecimento juntando tudo isso que quer dizer exatamente a mesma coisa, né, já tem matado muita gente. Então, se a gente puder ajudar de alguma forma, nem que seja trazendo as informações, sabe, é muito mais importante você se curar de uma doença de que morrer por falta unicamente de informação ou então por preconceito. Gente, a gente está em pleno século XXI, preconceito é coisa do passado, né? Bem passado mesmo, do século XVIII, lá para trás não existe mais gente. Beleza? Então, obrigada mais uma vez, Maria. Deus lhe abençoe. Eu agradeço. Ninguém mandou você se oferecer, agora a gente vai lhe abusar bem muito. Fique à vontade. Deixe comigo. Beleza, agora são 13 horas e 57 minutos, 13h57. Deixa eu aproveitar e deixar um beijo para você no coração. Valeu, beijo grande, deixe seu comentário, fique muito à vontade para comentar, deixe sua pergunta, depois a gente vai olhar, vai anotar e se precisar a gente volta com ela aqui, beleza? Beijo grande e até a próxima, valeu!